Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Que prazer estar falando com vocês aqui hoje. Prazer estar iniciando essa live com o intuito de estar ajudando você que deseja se tornar um especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Hoje, no dia de hoje, especificamente, a gente está durante essa semana no aquecimento de um evento muito importante que vai acontecer mais uma semana, Torna-te um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Então, durante essa semana, está com conteúdos muito importantes para acolher você que deseja poder se curar, poder curar o outro e poder entender o que é isso de ser um terapeuta, ser um curador, né, de curado para curador, poder exercer essa função e poder transformar a sua vida, se você está com ansiedade ou com depressão, se você tem pessoas à sua volta que estão com ansiedade e depressão, e até se você pretende ampliar o seu trabalho atendendo pessoas com ansiedade e depressão. Então, esse evento a gente vai estar organizando essas semanas conteúdos que possam já preparar você para esse grande evento que vai estar acontecendo, porque senão você chega lá muito despreparado. E o objetivo não é esse, o objetivo é que você esteja preparada para aquele momento, para você poder atender. E também tirando as dúvidas daqueles que já me seguem, que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. Quem está aí no YouTube já vai dando um oi, assim, para animar o meu dia, para animar o seu também, para você lembrar que esse é um espaço em que tudo que eu mais desejo é que ele seja participativo. De nada adianta a gente querer semear, colocar sementes em uma terra infértil, né? Numa terra em que a gente vê que você vai jogar suas sementes preciosas no asfalto? Não, né? Então a gente quer colocar numa terra fértil. Como que a gente sabe se a terra é fértil? Mexendo na terra. Então eu estou nesse momento, quero que vocês me respondam para entender que vocês estão aí com vontade de absorver essas sementes que eu vou colocar. E essas sementes hoje são 4 erros comuns que todo terapeuta pode cometer, acaba cometendo no atendimento de ansiedade e depressão. Então, eu vou falar de 4 erros que você deve começar evitando, que você deve entender, pô, se eu fizer esses erros, eles vão me afastar do resultado que eu desejo. E esse é o desejo que eu quero aqui para vocês, que vocês se afastem desses erros, que vocês possam ter melhores resultados nos atendimentos de ansiedade e depressão, tá bom? Então, vocês estão me ouvindo bem? Sempre que a gente está em dias de chuva, eu fico sempre preocupada, porque eu escuto às vezes o barulho de da chuva mais alto do que do que a minha voz, e isso acaba atrapalhando, então vou perguntar se vocês estão me ouvindo bem, tá? Bem, então vamos a isso. Vamos entender um pouquinho desses 4 erros comuns que a gente pode cometer num atendimento de ansiedade e depressão. Ah, que bom ter você aqui em Portugal. Eu também estou em Portugal, no norte de Portugal, moro aqui há 21 anos. Né? Meu papai é de Évora, era de Évora, né, do Alentejo, e eu moro aqui em Portugal há 21 anos. Mas continuo com esse sotaque lindo brasileiro, ou seja, não fico... Eu até consigo falar com sotaque de português, mas eu evito porque fica sempre muito engraçado. Então, eu espero que vocês entendam aqui. Ok, Cines, Portugal, Ana, seja bem-vindo, tá? Que bom que tá bom o áudio, então. Então vamos começar, sem mais demoras. É importante a gente entender essa questão dos erros na ansiedade e depressão, no tratamento. Quem aqui já está atendendo pacientes que têm ansiedade e depressão? Acredito que todo mundo já, como terapeuta, já deve ter passado por alguém que tem ansiedade ou depressão. Então, vou fazer uma segunda pergunta. Caso você ainda não seja terapeuta, você tem ansiedade ou depressão? Ou alguém da sua família tem? Escreva aí para mim. Eu tenho, ou a minha família tem. E a gente vai entendendo aqui como que eu posso abordar de uma forma que possa ajudar mais vocês, tá bom? Karina, seja bem-vinda, minha aluna linda. Obrigada por estar aqui. Então, o primeiro erro que eu quero colocar aqui, que acaba acontecendo, é quando eu conheço pouco sobre ansiedade e depressão. Ou seja, eu sou terapeuta holístico, imagina, e trabalho com reiki. Então, eu trabalho com energias. Aí chega um paciente para mim, para eu atender, que ele fala para mim claramente, eu tenho depressão, mas eu vim aqui porque eu tenho me sentido angustiada, eu estou me sentindo com muita angústia, eu não sei mais o que fazer. E eu tomo muitas medicações, e essas medicações me deixam muito cansada durante o dia todo, e isso está fazendo com que a minha energia pareça que seja drenada. E eu ouvi dizer que o reiki pode me ajudar. Você pode me ajudar? E daí vai o terapeuta reikiano e fala, sim, eu vou te ajudar. E daí vai canalizar a energia, vai entender qual é o chakra que está mais desalinhado, vai entender o que está acontecendo com aquele paciente e tentar ajudá-lo. Mas de uma forma direta, o que acaba acontecendo é que eu não tenho muito conhecimento de até onde que vai a ansiedade e a depressão. E todo conhecimento, se eu tenho pouco conhecimento, mesmo eu sendo um canalizador de energias, né? No caso de um terapeuta holístico reikiano, estou aqui citando um exemplo bem específico,
se eu vou canalizar energia, se eu canalizo uma energia sem ter conhecimento total dos aspectos em que a ansiedade e a depressão atua no corpo do paciente, eu vou canalizar menos energia do que eu poderia canalizar, porque eu não sei exatamente o que é. A mesma coisa de um paciente dizer que tem uma dor na perna, e ele não sabe exatamente o que é, e eu canalizo uma energia de entendimento sobre aquela dor na perna para passar a dor, mas eu não percebo que aquela dor na perna ela está sendo causada por um nervo ciático, por exemplo. Então, automaticamente, a minha canalização seria menor. Isso em outras coisas também, reflexologia podal. Eu estou lá fazendo reflexologia e, de repente, eu não sei exatamente o que é ansiedade, eu não sei exatamente o que é depressão, e eu acabo atendendo aquele paciente, eu vou trazer benefícios para ele, mas eu nunca vou chegar exatamente em ajudar o paciente para aquela dor que ele veio buscar, para aquela situação que ele está ali tratando. Então, tem muitas pessoas que acabam cometendo um grande erro na hora do seu atendimento, que é o quê? Eu não conheço sobre ansiedade e depressão e eu vou pesquisar o que já está dito. E aí eu começo a pesquisar, faço pesquisas no Google, faço pesquisas rapidinho no meu telemóvel, quais são as características, e vai me calhar o trivial, vai me calhar o mesmo de sempre. Né? Vai me calhar quais são os marcadores da depressão, o que faz distingue um paciente que está com depressão ou ansiedade, mas ele não fala as questões emocionais. Se vocês forem procurar, dificilmente vocês vão encontrar as razões emocionais para aquele paciente ter entrado em ansiedade e depressão, até porque eu preciso entender o caminho que levou aquele paciente a entrar em ansiedade e depressão, a linha que eu vou seguir para que aquilo possa ser discutido ali no atendimento. E se eu, como terapeuta, estou ali ajudando aquele paciente naquele momento, eu preciso entender o que está acontecendo com aquele paciente, eu preciso conseguir compreender quais são as questões emocionais. E se eu não entender, por exemplo, vou trazer aqui para vocês o erro, mas também vou trazer uma coisa que ajuda vocês a melhorar isso. Se eu não entender que dentro do tratamento da ansiedade e depressão, eu estou falando de um paciente que está ativo em 3, eu costumo dizer, está dentro da pirâmide do conflito, né? Mas para vocês que ainda não entendem essa terminologia, que atua em 3 esferas do nosso corpo, ou seja, emocional, mental e físico, eu não vou conseguir ajudá-lo. Então, se eu estou ali, né, ou dei o exemplo do reikiano, dei o exemplo do rádio, da reflexologia, vamos dar aqui a interferência do pêndulo hebreu, ou por exemplo, da radiestesia, da mesa radiônica também. Eu vou ali procurar entender o que está acontecendo com o corpo do paciente, né, com a energia do paciente. Mas e o corpo físico? Qual é a solução que você traz para as dores físicas do seu paciente? O que está acontecendo com as dores? Explicações que façam com que ele entenda que aquilo que ele está sentindo não é um ataque cardíaco. Explicações que façam com que ele saiba diferenciar o que fez com que eu entrasse numa crise de ansiedade. Você tem? Porque isso vai ser extremamente importante na hora desse paciente ter a sua evolução. Eu costumo dizer que um dos parâmetros que vai diferenciar um bom profissional de um mau profissional é a capacidade dele transmitir as informações necessárias para aquele paciente dar um passo em frente. E se você não se sente capaz de trazer essa segurança, de dizer para você, olha, é assim, a sua ansiedade, ela tem esse nível de descontrole físico, porque é um processo de alerta. E quando você entra nesse processo de alerta, você ativa uma coisa chamada SBS, que é o Sistema Básico de Sobrevivência. E ele vai trazer reações físicas nos seus órgãos. É por isso que o seu órgão, o seu organismo desperta várias emoções físicas também, porque também existem emoções físicas. Então, entender isso, mostrar para o paciente é um processo importantíssimo no processo de cura. Então, se você conhece pouco sobre ansiedade e depressão, ou só está pesquisando o que está escrito e é trivial, nunca se aprofunda na base emocional da ansiedade e da depressão, não compreende que ansiedade e depressão advém de traumas emocionais, sim, e pode vir um profissional que vier me falar o contrário. Eu tenho várias referências bibliográficas, vários profissionais que também vão falar exatamente isso que eu estou trazendo. E trabalhar nessa origem, nessa questão emocional. Lá atrás, em 1957, o primeiro artigo que saiu falando sobre a depressão, né, o processo depressivo no corpo humano, ele já alegava, ok, a gente vai trabalhar as questões biológicas, ou seja, os níveis de energia do corpo, perceber o que está faltando no corpo, mas a gente não tem como ver as questões emocionais. Então, eu sei que só a psiquiatria nunca vai resolver um paciente.
porque ele está focado só num ponto. Eu sei que se for a psicologia sozinha, o paciente vai demorar anos para chegar no resultado. E enquanto qualquer profissional não estiver trabalhando com essa pirâmide, entendendo a questão emocional, a questão mental e a questão física do paciente, interligando e ajudando ele a desativar os gatilhos, esse paciente vai continuar no processo depressivo, vai continuar no processo ansioso. Então, é importante a gente trazer esse conhecimento para esse paciente. E esse é um grande erro, ou seja, o primeiro erro que eu tenho aqui, o erro 1, é conhecer pouco ou quase nada sobre depressão. Foi sobre isso que eu falei, vou aqui anotar para vocês terem aqui fixo. Foi sobre isso que eu falei nesse primeiro ponto dos erros. Eu vou estar trazendo 4 erros. Então, o primeiro erro é você não se aprofundar. É necessário você se aprofundar, é necessário você entender sobre isso. E digo mais, hoje em dia é essencial qualquer terapeuta, qualquer pessoa, eu posso dizer até qualquer pessoa, entender as bases emocionais da ansiedade e da depressão, entender o que é de fato a ansiedade e depressão, porque, infelizmente, a gente está dentro de uma epidemia silenciosa. Isso foi decretado pela Organização Mundial da Saúde, não é a Gi que está falando. Foi decretado pela Organização Mundial da Saúde que nós estamos dentro de uma epidemia silenciosa que vai demorar 4 anos para cada 5 pessoas, olha só, para vocês entenderem em números, a cada 5 portugueses, nesse momento, um tem ou ansiedade ou depressão. Até 2030, faltam 6 anos, serão 3 a cada 5. E se você, terapeuta, não estiver preparado nesse momento para ajudar, e se você, pessoa também, imagina que você esteja aqui e não estiver preparado para ajudar, alguém da sua família pode adoecer na frente dos seus olhos e você sentir que você tem as mãos atadas e ter que confiar apenas num sistema que está mais preocupado com a lucratividade do que com o resultado do paciente. Porque se estivesse realmente preocupado com o resultado do paciente, a gente não teria esse aumento disparado da venda de fármacos e a diminuição dos resultados. Esse processo teria que ser diferente. Se eu estou cada vez tendo mais pessoas comprando os medicamentos, eu deveria ter mais pessoas curadas. Não é isso que nós esperamos para acabar com uma epidemia? Nós vivemos uma pandemia há pouco tempo atrás. Não foi quando começaram a ter as vacinas que começou a mitigar? Então, houve um processo de cura, independente, não vou aqui falar dos malefícios que possam ter sido causados a partir daí e de como isso pode ter sido manipulado para chegar nesse ponto. Não vou falar sobre isso. Mas não houve uma decrescente? Ou seja, tinha um aumento de casos e não houve um decrescente? Isso é o que se espera da indústria farmacêutica, quando ela realmente está com intenção de ajudar. Agora, quando ela está com intenção de fazer com que os pacientes, principalmente se a gente for ver os benzodiazepínicos, eles foram feitos para causar vícios, crises de abstinência, ou seja, o paciente tenta sair, mas não consegue porque tem uma crise de abstinência e volta a um pico depressivo ou ansioso. Então, ele não está querendo tirar a doença do paciente, ele está querendo manter a doença do paciente, porque isso faz com que continue o PIB crescendo da indústria farmacêutica, né? Por quê? Porque eu continuo sustentando aqueles pacientes. Eu já sei, olha, eu tenho uma renda fixa aqui. Esses pacientes que começaram a tomar benzodiazepínicos esse ano, eles vão continuar tomando nos próximos 10 anos. Então, eu tenho uma renda fixa, né? Mais ou menos isso, tá? Para vocês entenderem. Deixa aqui eu ocultar e vamos então para o nosso erro 2. Ficou claro aqui para vocês? Vocês entenderam e concordam com isso que eu estou falando, né? Porque é importante também entender o quanto vocês estão compreendendo o porquê que eu estou trazendo isso aqui como conteúdo para vocês. Então, o segundo erro, a gente tem aqui o nosso segundo erro, é esquecer o que o seu paciente foi buscar. No tratamento da ansiedade e depressão, nós necessitamos compreender a queixa inicial do paciente e o que o paciente veio buscar. Então, se a gente não consegue olhar para o paciente e entender, o paciente chega ali e fala assim, Gi, eu estou me sentindo muito ansiosa, estou com angústia. Eu falo, tá bom. Então vamos fazer assim, olha, eu tenho aqui, eu sei que a cristaloterapia ajuda você nesse quesito de angústia, de liberar essas, através das pedras, da propriedade da pedra, ajuda você a liberar as energias densas que estão no seu corpo, e a gente vai trabalhar isso através das energias densas. Mas você não compreendeu que o seu paciente está querendo mais do que liberar a angústia. Ele está num estado depressivo, ou ele está num estado ansioso. E aquele processo de liberar angústia, você até pode fazer e conseguir um resultado ali para ele, pequeno, naquele momento.
Assim como se ele chega muito nervoso ou muito ansioso, você consegue colocá-lo no estado de relaxamento. Mas você resolveu o problema? Essa é a minha pergunta. Você realmente resolveu o problema? Ou você simplesmente fez com que ele aliviasse os sintomas? Porque senão a única transferência que você fez da indústria farmacêutica, vamos dizer assim, é você conseguir um breve alívio para o seu paciente, que depois ele vai precisar novamente de você. E o nosso objetivo, eu falo sempre isso dentro da formação dos terapeutas biomicrohertz, ainda ontem eu estava dando a mentoria e estava falando sobre isso para eles. O nosso objetivo não é aprisionar um paciente, nem ficar com aquele paciente em tratamento on-follow. É conseguir encontrar uma base de tratamento que possa fazer com que ele fique independente, com que ele volte à vida dele, com que ele saia do estado de sobrevivência e volte a sentir que está dentro da sua vida. Então, esse é o nosso objetivo. E para a gente atingir esse objetivo, a gente precisa trazer mais do que alívio. A gente precisa ajudar na raiz. Quando a gente trabalha na raiz da situação, a gente acelera o processo de cura. A gente só tem a ganhar, a gente acelera o processo de cura, a gente traz entendimento para o paciente, a gente faz com que aquele paciente consiga perceber quais são as questões emocionais que estão prendendo ele, aquilo que ele ainda não conseguiu soltar. Ele consegue entender que o cérebro dele está reagindo a um padrão e que se a gente quebra esse padrão, a gente faz com que ele evite processos de recaídas, por exemplo. E não só, melhorando em todas as questões, porque os sintomas que ele está sentindo, aquilo que parecia ser só uma ansiedade no início, que só trazia uma aceleração cardíaca, agora desenvolveu uma úlcera gastrite nervosa. Ele desenvolveu um problema no estômago. E de acordo com o que ele está passando, a apreensão que ele esteja passando, ele pode daí também trazer problemas do seu intestino. E se ele continua com isso, o pâncreas dele começa a demonstrar sinais de fraqueza e fadiga. A partir do pâncreas, que vai trazendo também, outra coisa que pode acontecer com muita facilidade, aquele paciente que está passando por ansiedade e depressão, ele sentir dores físicas e musculares que são intensas. Então, é muito importante a gente conseguir olhar para isso tudo e perceber como a gente consegue ajudar o nosso paciente de uma forma integral, de uma forma profunda. Então, se o paciente chegou buscando um resultado, é esse resultado que você vai ter. E eu vejo que muitos terapeutas acabam cometendo esse erro, porque eu não tenho ferramentas que possam ajudar. Então, eu vou ajudar no que eu posso. E tá tudo bem você ajudar no que você pode. Mas está tudo melhor ainda se você souber realmente como ajudar o seu paciente. E, gente, é necessário vocês se prepararem para ajudar pacientes com ansiedade e depressão, porque tá do nosso lado, tá às vezes na nossa casa, tá à nossa volta, tá? Deixa eu só responder aqui algumas perguntas aqui rapidinho que surgiu. Gi, diz-me se a biomicrohertz pode prevenir também essas doenças. Então, no sentido de prevenção, ela vai atuar porque ela não deixa a evolução daquela doença física chegar. Ou seja, imagina, eu vou fazer um diagnóstico do paciente, né? Vou lá trabalhar. A biomicrohertz, ela trabalha em 3 esferas, né? Ela trabalha os traumas conscientes, os traumas subconscientes e a blindagem emocional. Quando eu estou vendo essas 3 esferas do paciente, que vai ser corpo, mente e físico, né? Então, emoção, mente e físico. Quando eu estou vendo essas questões na globalidade, como um terapeuta integrativo, eu consigo localizar dores emocionais e físicas desse paciente. Por exemplo, problemas com artrite reumatoide, problemas com psoríase, problemas com lúpus, problemas com intestino, problemas estomacais que estão relacionados com a ansiedade. Antes mesmo deles se desenvolverem para coisas mais graves, se você consegue mitigar aquilo que estava expondo o seu paciente àquilo, você consegue fazer com que aquela doença em si não se desenvolva na sua totalidade. É a mesma coisa de você ter um calo no pé e você começar a tratar aquele calo no pé o mais breve possível, aquele paciente não vai desenvolver entorses no pé. Por quê? Porque ele não está tendo que pisar errado por causa da dor do calo. Logo, se ele tem entorse no pé e ele não resolve, aquela entorse pode fazer com que ele comece a ter dor na perna. Então, cada vez que eu fico com aquela exposição prolongada, aquilo vai piorando. Mesma coisa, o estômago do paciente, o refluxo gastroesofágico, por exemplo, ele está ali sempre em processo de refluxo. Ele não está conseguindo digerir aquela informação que está. Então, ele mal come e começa a ter os ácidos ali ativos. E ele vai e fica com refluxo. Se eu deixo isso evoluir, ao longo de um ano, o refluxo pode virar uma úlcera.
né? Pode fermentar ainda mais, pode piorar o quadro do paciente. Então, é sobre isso. A gente consegue, sim, usar a prevenção, e não só a prevenção, como a mitigação daquela escalada crescente que o paciente pode ter, tá bom? É uma excelente maneira, sim, Karina, a gente trabalhar com prevenção. Infelizmente, as pessoas procuram menos a gente por prevenção do que pela doença, porque a gente vai arrastando, né? A gente vai deixando para amanhã, vai deixando para amanhã, vai deixando para amanhã, e só quando aquela dor para é que a gente vai atrás. Então, é muito mais raro a gente ter pacientes que venham pela prevenção. Eu tenho pacientes que vêm pela prevenção, mas são muito mais raros do que os pacientes que vêm pela doença. E normalmente os que vêm pela doença, às vezes, vêm com 20 anos, 25 anos de depressão, né? Já no caso, tá? Então vamos aqui ao erro 3, que eu tenho aqui 10 minutinhos para fazer mais os outros erros aqui para vocês. E tá trazendo aqui esse conteúdo para vós. Então, o erro 3 é achar que, como terapeuta, deixa eu só colocar ele aqui fixado, como vocês sabem, estou olhando para as câmeras, porque eu tenho aqui Instagram, TikTok não, Instagram, Facebook e YouTube, ao vivo nesse momento. Então, achar que como terapeuta você não pode atender casos de ansiedade e depressão. Acredita que isso acontece muito. Terapeutas que, de uma certa forma, acreditam, mas pessoas com ansiedade e depressão eu não posso tratar. Quem aqui pensa isso? Pensa que como terapeuta a gente não pode tratar pessoas com ansiedade e depressão, que está em outro fórum em que isso já está relacionado à saúde, precisa do médico e que precisa de um tratamento com psicólogo e psiquiatra. Sejam sinceros, quem aqui acredita nisso e pensa que esse é o caminho? Coloca aí para mim. Pode escrever só eu, que fica mais simples. E quem não acredita, escreva não. Também tá simples assim. É muito comum eu encontrar terapeutas que não conhecem o meu trabalho, por exemplo, ou outros terapeutas que acham que não dá para a gente atender pacientes ansiosos e depressivos, que, na verdade, isso está relacionado a um outro ramo, a uma outra área. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui e deixar claro, né, é que, na verdade, é o paciente que escolhe, não é a gente. Não é a gente que escolhe. Você sabe qual é a área que você atua, mas é o paciente que escolhe se ele quer ser tratado por você, ou se ele quer ser tratado com a medicina convencional, ou se ele quer ser tratado com naturopatia, se ele quer usar, por exemplo, as propriedades da maconha para o tratamento da depressão. É ele que vai escolher, não é você. Você é só um agente transformador. E por isso que a gente precisa estar pronto e preparado. E hoje em dia, cada vez mais, os pacientes estão procurando tratamentos alternativos. O que seria um tratamento alternativo? Um tratamento que não tenha efeito colateral, um tratamento que faça com que ele tenha uma visão diferente da visão trivial, por isso alternativa, uma alternativa àquele tipo de tratamento, né? E que ele encontre respostas pelas quais ele já buscou na medicina convencional, mas ele não está encontrando. E o ano passado foi feita uma pesquisa aqui em Portugal e aumentou a procura por terapeutas para trabalhar ansiedade e depressão em 25%, só no ano passado. Por que aumentou? Houve esse aumento de 25%? Porque, na verdade, a gente olha para os pacientes, quando nós estamos olhando para o paciente está desesperado. Ele já buscou de tudo. Como eu comentei agora, eu tenho pacientes que vêm trabalhar comigo que já estão com depressão há 20, 25, 30, 40 anos. 40 anos e eles não acharam respostas na medicina convencional. Eles seguiram o tratamento. Você olha e você fala assim, mas talvez não usaram a medicação como devia, não tomaram o que o médico disse, não fez o... Fizeram tudo sim, só que aquilo não era resposta. Porque não existe nenhum medicamento que vai tratar o emocional de nenhum paciente. Quem dera existisse, assim que a gente começa a namorar e que o namorado largasse a gente tomava um medicamento, olha, esquecia aquele namoro, esquecia tudo, vivia a nossa vida normal, sem sequelas. Mas não existe. Não existe medicamento para curar o abandono, curar a rejeição, curar a desvalorização, curar a injustiça, curar o sentimento de ter perdido alguém que a gente ama. Existem medicações que fazem o nosso cérebro entrar em estado de stand-by, como se a gente não estivesse ali. E daí, naquele momento, a gente não pensa sobre.
mas na hora que a gente acordar do medicamento, que sair os efeitos, a gente ou tem dois caminhos, ou volta a colocar um na boca, ou a gente vai sentir aquela dor. Então não existe. E o tratamento alternativo, a terapia alternativa, ela tem trazido respostas melhores para os pacientes em relação a isso. Então, quando eu comecei a trabalhar como terapeuta exclusiva com ansiedade e depressão, né, eu trabalhava muito com mulheres. Se vocês forem procurar o meu nome, Regiane Cunha, as minhas páginas, tanto no TikTok, no Instagram, hoje a gente já tem mais de 200 mil seguidores, né? Então, as pessoas que sabiam que me procuravam eram mais mulheres na altura. A minha página era cor-de-rosa, por exemplo. Eu trabalhava com mulheres, que eu pensava que eu teria mais capacidade de transformar mais rapidamente as mulheres. Então, automaticamente, eu me dedicava para isso. E as pessoas começaram a se identificar cada vez mais com esse caminho, começaram a se identificar mais com o que poderia trazer transformação para elas. E foi assim que eu percebi que as pessoas que queriam um tratamento alternativo, elas vinham. Não se preocupem com as pessoas que estão querendo a medicina convencional, elas não vão te procurar. Mas existem muitas pessoas querendo a medicina alternativa. Então, é importante você estar capacitado para prepará-las, para ajudá-las, tá bom? Muito importante isso. Então, o erro 3 é você achar que você, como terapeuta, não pode atender casos de ansiedade e depressão. Agora, tem uma coisa, se a sua ferramenta, ela não tem uma especificidade para casos de ansiedade e depressão, é necessário que você procure ter essa especificidade. Porque quando eu disse ansiedade e depressão, ela não está só no campo energético do paciente, ela não está só no campo emocional do paciente, ela não está só no campo mental do paciente, ela não está só no campo físico do paciente, ela está em tudo. Você precisa entender que os traumas emocionais de um paciente, né, segundo o Dr. Hammer, vou trazer aqui o Dr. Hammer para vocês de exemplo, o trauma emocional do paciente, ele começa aqui, quando ele vive aquele conflito chamado DHS, Dick Hammer Syndrome. Quando ele passa por aquele conflito, é instalado um foco de Hammer aqui, uma pequena marca, uma impressão daquele momento que ele viveu aquele processo de trauma. Só que essa pequena marca, ela vai criar um SBS, ou seja, um sistema básico de sobrevivência. Ele vai se desenvolver por todo o corpo do paciente, ramificando nos tecidos envolvidos. Então, se eu tenho um conflito de perda, eu vou ter todos os meus tecidos do ectoderma podendo ser afetados. Isso vai fazer com que eu possa ter problemas no meu sistema nervoso, com problemas na minha epiderme, passando a ter doenças de pele, podendo trazer para mim problemas das minhas cavidades, trazendo para mim nas minhas unhas, nos meus pelos, por exemplo, alopecia, roer unhas, unhas quebradiças, ossos, principalmente os ossos da face. São coisas que estão relacionadas com esse foco de Hammer, onde ele ficou instaurado, ele vai ramificar para os órgãos e afetar aqueles órgãos também. Então, quanto mais tempo um paciente está com depressão, mais dores físicas ele vai ter, mais questões emocionais ele vai ter. E isso é muito importante vocês entenderem, que a gente, como terapeuta, nós precisamos compreender essas causas da ansiedade e da depressão. Bem, minha equipe colocou aí para vocês, quem ainda não está participando do próximo evento que vai estar acontecendo, um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão, é um evento gratuito e online, onde você vai conseguir ter essas bases emocionais da ansiedade, você vai conseguir entender a fundo o que eu estou explicando aqui para vocês. Então, basta vocês tocarem aí nesse link que começa com Bit.ly aí, para vocês, inscreva-te agora, e vocês conseguem se inscrever, tá bom? Para participar. Quem já participou e quer participar de novo também pode se inscrever, tá bom, gente? É sempre bom aprender mais. Tá. Então, vamos agora para o erro 4, para a gente poder finalizar. Tá. E o erro 4 qual é? É você não ter uma metodologia específica para esse caso. Como eu estava dizendo, eu coloquei isso agora há pouco no erro 3. É você achar que o que você sabe, ou o que você tem, o que está assim, disponível para você, o que está para você, o que você já tem de conhecimento, ele vai servir na totalidade para um caso de ansiedade e depressão. É necessário que a gente entenda
qual é a base emocional da ansiedade e depressão. É necessário que a gente entenda o que a gente pode fazer para ajudar um paciente com ansiedade e depressão. É necessário que a gente saiba qual é o roteiro de um tratamento que vai fazer com que esse paciente saia da ansiedade e da depressão o mais breve possível, com que ele saia desse estado de sobrevivência, com que ele volte a viver de uma forma leve, que ele seja feliz de novo, volte a ter prazer na vida em coisas que ele não tinha, volte a fazer atividades que antes ele não tinha, volte a ir para lugares que ele já não ia por conta da ansiedade e depressão, em um tempo muito mais curto. E que ele sinta-se preparado para isso, que ele sinta-se feliz para isso. Então, esse caminho nós precisamos ter para o paciente. Nós precisamos ter esse caminho claro, onde o paciente sabe o que você está trabalhando, como que você está trabalhando e os resultados possíveis de serem alcançados, sem nenhuma mentira, com uma integridade muito forte. É o que eu falo, o terapeuta biomicrohertz, eu sempre falo para eles, a integridade é algo muito forte dentro do nosso trabalho. Olhar de fato e saber o que eu posso fazer pelo paciente e o que o paciente deve fazer por ele mesmo. Ainda ontem estava na mentoria e uma das nossas alunas estava falando sobre isso. Quando o meu paciente não está tão comprometido quanto eu, o que eu faço? A gente traz a ferramenta para ele, a gente ajuda o nosso paciente, a gente encontra as abordagens que vão fazer com que ele se motive, mas também é necessário ele fazer a parte dele. É necessário que ele esteja comprometido com o resultado tanto quanto a gente. Porque não dá para você dar para quem não quer receber. Não dá para você ajudar quem não quer ser ajudado. Mas você precisa estar preparado para ajudar quem precisa, tá bom? Então, ter uma metodologia específica para esses casos transforma os resultados. E vocês podem perguntar para qualquer terapeuta biomicrohertz, está aqui a Lídia, a Leopoldina, acho que tem aqui bastante que está aqui, a Karina. Qualquer um desses que estão aqui sabem que o nosso comprometimento é esse. Então, quando eu falo da biomicrohertz, da técnica, né, que eu desenvolvi, a biomicrohertz, ela é sobre isso, é sobre ajudar um paciente que está no estado de ansiedade ou de depressão a mitigar as questões emocionais dele, as questões mentais dele, os padrões mentais dele e as dores físicas e emocionais que ele está tendo. A gente precisa trabalhar com essa tríade. A gente precisa trabalhar com esses 3 pilares para trazer resultados eficazes e fazer com que aquele paciente não entre, então, num processo de recaída futuramente, tá bom? Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Nosso tempo está acabando. Olá, Alice, um beijinho de luz para você, minha aluna linda. É isso que eu queria trazer. A Lídia que complementou dizendo, é isso. Ser um terapeuta humanizado faz toda a diferença. Poder olhar nos olhos, entender o que é a dor que aquele paciente está passando. Por isso que eu falo, não adianta a gente pesquisar só no Google o que é ansiedade e depressão. A gente precisa entender, de fato, quais são as dores de um paciente com ansiedade e depressão, por que os traumas afetam, o que são os traumas, como que eles trabalham, como que eles são densos, né, na vida de cada um. Então, é importante a gente fazer esse tipo de trabalho, é importante a gente estar à frente dessa demanda que está crescente de pessoas que estão procurando. Recebi uma mensagem ontem da Catarina Patrícia, uma terapeuta que passou pela minha formação, dela dizendo, Gi, eu tive que parar o meu trabalho tradicional que eu fazia e começar a trabalhar só atender pacientes com ansiedade e depressão, porque é cada vez mais a procura, então eu abri um estúdio. Ontem também o Ricardo estava mandando um vídeo para a gente, partilhando com todos os terapeutas biomicrohertz, dele abrindo esse espaço também de atendimento físico, porque a procura ela é muito grande. A gente só precisa estar disponível e mostrar que a gente sabe atender, que a gente consegue atender e trazer resultados. É sobre isso, tá bom? Pessoas lindas, um grande beijo de luz a todos vocês. Muito obrigado por estarem aqui, meus alunos, pacientes, pessoas que estão seguindo as páginas. Quem ainda não segue o perfil, aproveite e já segue o perfil, ativa as notificações para vocês saberem quando tem as outras lives, tá? E um grande beijo de luz, tenham um lindo dia e nos encontramos amanhã às 21h.